O anime começa com o protagonista narrando o que aconteceu há 5 anos, no outono, quando parou de sair de casa devido ao assédio que sofria na escola. Deitado em seu quarto, ele diz que perdeu toda esperança em seu futuro e começa a viver sem rumo. Ao terminar de contar isso, a tela de seu celular começa a brilhar intensamente e num instante ele reaparece diante de uma mulher loira bem bonita que parece ser uma deusa, em algo que parece ser o céu também. Ela parabeniza o protagonista, pois ele foi escolhido para ser reencarnado. O protagonista não pode acreditar no que está ouvindo e pensa que morreu no quarto onde estava. A deusa diz que o mundo dele será agora a reencarnação, onde a magia será tudo nesse novo mundo, e decide conceder-lhe grandes poderes, com as quais ele poderá viver confortavelmente, sugerindo que ele aproveite essa oportunidade. O protagonista, com uma certa audácia, pede um favor: que a sua nova vida seja boa e tranquila, de preferência podendo assistir anime e jogar videogame até dormir sem se preocupar com nada. Ou seja, ele literalmente quer ter a vida que estou vivendo agora, pois ele ama muito esse estilo de vida. Com muita empolgação, ele diz que é hora de ser reencarnado então. Uma luz cegante aparece de repente e então somos transportados para um berço dentro de um castelo. O protagonista planejava viver em qualquer lugar graças a seus poderes, mas não esperava ter que começar como um bebê. Ao acordar e chorar desesperadamente, a primeira coisa que ele vê são seus pais, chamados Gisolet, que estão maravilhados com o belo príncipe que trouxeram ao mundo. Além disso, ele fica feliz ao ver que usa um emblema real no lado esquerdo do peito. Enquanto isso, o protagonista fica surpreso ao ver quem são seus pais, e a primeira coisa que pensa é ser o 8º filho para não ter nenhuma responsabilidade. O rei diz que é hora de começar o exame mágico, e um feiticeiro com uma bola de cristal mede o nível de mana do protagonista. Seu pai espera ansiosamente pelo resultado, já que ele e a princesa derrotaram o Senhor das Trevas e esperam que o protagonista tenha um nível muito alto também. No entanto, seu nível real é apenas 2, o que significa que ele não possui nenhum elemento e só pode usar magia de proteção. O rei fica totalmente decepcionado e não consegue acreditar que entre ele e a princesa tenha sugerido um inútil. A indignação será sentida pelos súditos e a princesa, que está visivelmente muito decepcionada, que propõe a todos que sejam informados de que o príncipe Heiker morreu durante o parto da mãe. O rei aceita essa ideia, mas nosso protagonista não gosta muito do que acabou de ouvir, pois morrerá depois de ter conseguido reencarnar. Isso incomoda o protagonista, já que nesta vida ele também teve de se cercar de pessoas horríveis. O rei e a princesa são interrompidos pelo feiticeiro, que sugere que a medida que acabaram de tomar é muito drástica. O pai do protagonista ordena que ele se cale e em seguida ordena que o protagonista seja levado a uma floresta distante para ser abandonado por lá mesmo. Em seguida ele deixa o quarto e a cena muda para onde está a deusa, que está observando os primeiros momentos do protagonista em sua nova vida. A deusa sente a angústia e a confusão de não saber o que fazer com a situação que está prestes a acontecer. E então a outra deusa interrompe para perguntar o que está acontecendo. Ela responde que reencarnou como um garoto e deu a ele muito poder, mas ninguém é capaz de vê-lo, já que os dispositivos nesse mundo só mostram 2 dígitos. Além disso, ela esqueceu de dar a ele um elemento. A outra garota pergunta qual foi o nível que ela deu ao garoto e a deusa responde que ele tem o nível de 1002. Em seguida, somos levados a uma floresta onde é noite e lá vemos como o protagonista foi abandonado em um cesto. O protagonista tenta planejar uma maneira de se salvar, mas um bebê não pode se mover, o que torna ainda mais difícil. Ele lembra que pode usar magia de proteção e é o que tenta fazer. Olhando fixamente para o céu e imaginando como fazer, ele consegue criar um cubo facilmente, o que surpreende por sua baixa complexibilidade. E começa a experimentar então com diferentes formas e tamanhos, acreditando que seu único limite é a sua imaginação. Ele tenta usar a magia de proteção em si mesmo e consegue ser transportado dentro de um cubo, flutuando pelo ar, o que enche de felicidade. No entanto, quando ele pensa que tudo está indo bem, uma loba gigante aparece entre as árvores e tenta mordê-lo. O protagonista consegue transformar o cubo em uma barreira de proteção e então decide criar muitos cubos pequenos ao redor da besta para atacá-la, mas isso não causa nenhum dano à fera. Em seguida, ele tenta outra estratégia e imagina cubos muito grandes com as quais levanta árvores e as lança. A loba gigante, embora desta vez consiga ferir um pouco a besta, decide continuar lutando contra o protagonista, que o assusta. Em seguida, ele consegue levantar um grande pedaço de rocha e ameaça lançá-lo sobre a besta, que surpreendentemente consegue falar. A loba está muito assustada e surpresa e pede ao protagonista que espere um momento e desiste, mas o protagonista não a ouve e continua atacando-a, fazendo com que a besta grite novamente que desiste. Dessa vez o protagonista percebe que é a loba quem está gritando. Em seguida vemos Reinhardt diante da loba, que se desculpa timidamente, dizendo que só queria recuperar sua mana e quer saber quem diabos é o protagonista. Reinhardt tenta falar, mas não consegue. A loba fica surpresa ao ver que nem mesmo é capaz de falar, mas raciocina como um adulto. O protagonista cria uma estratégia e cria uma barreira que se transforma em pensamentos e som, colocando-a em sua garganta, conseguindo assim dizer suas primeiras palavras, mesmo sendo um bebê. A loba pergunta quem é ele,
e por que tem a aparência de um recém-nascido? O protagonista decide mudar seu nome, pois o nome dado por seus pais é muito longo, e se apresenta como Arturo, que nasceu em um reino muito distante, mas foi abandonado por ter uma pequena quantidade de mana. A loba surpresa diz a ele que está enganado, pois ele emana mais mana do que ela já viu em qualquer ser humano. Em seguida, ela fica agitada ao perguntar se ele é a reencarnação do Senhor das Trevas. O protagonista pensa que se disser a verdade sobre quem é, ficará vulnerável, então decide mentir e afirma que sim, ele é o Senhor das Trevas. A loba ingênua acredita nele, pois viu que ele tem um grande nível de poder, então aceita sua derrota e se prepara para morrer. O protagonista diz que é demais e que vai perdoá-la, mas apenas se ela não o atacar novamente. Em seguida, a loba se levanta e faz uma promessa. Ela se apresenta como Fly Fenrir e jura manter a promessa de nunca mais atacar o protagonista. Arturo aceita sua rendição e perdoa sua vida, chamando-a de Fly. Fly se sente muito sortuda pelo que acabou de acontecer, mas antes de deixá-lo ir, ela diz ao protagonista que um pacto foi formado entre eles e que dedicará de corpo e alma a ele. O protagonista responde que não pretendia fazer nenhum pacto, mas então desmaia e cai no chão, o que preocupa Fly, que pergunta o que está acontecendo. O protagonista responde que seu problema não é resolvido com isso, mas sim que ele precisa mamar, ou seja, ele precisa de leite. Fly pensa que é uma forma de ajudá-lo e se transforma em sua forma humana, se tornando uma bela mulher, porém nua, o que incomoda o protagonista, que imediatamente pede que ela se vista. Fly se desculpa pelo que acabou de acontecer e em um instante o protagonista com seus poderes cria roupas. Finalmente, Fly pergunta se ela quer leite de seu peito e o protagonista concorda, pedindo que ela dê a ele, pois ele precisa bastante. Mas Fly começa a se despir, explicando que uma mãe produz leite depois de acasalar e pede que o protagonista dê sua semente. O protagonista acredita que Fly é ingênua por acreditar que isso seria possível. Em seguida, vemos Fred se desculpando por aquela situação com Haruto, ou para aqueles que têm dificuldade com o nome, podemos chamá-lo de Arturo, pois lhe deu esperanças. Sem poder fazer nada, Haruto pede desculpas, pois não foi culpa dele. Em seguida, Fly ouve alguém se aproximando e pergunta se deve matá-lo, mas o protagonista se recusa e diz que devem conversar com a pessoa para saber o que ele procura ou o que ela procura. Assim começa a próxima cena com o cavaleiro caminhando pela floresta sobre a luz da lua, e de repente Fly e Haruto se encontram com um misterioso cavaleiro. Fly o interroga sem saber por que ele está ali e se coloca na frente dele. O cavaleiro responde que veio buscar um bebê que está na cesta. Fly, com um tom de voz agressivo, se recusa a entregar o bebê, o que surpreende o protagonista. O cavaleiro questiona Fly sobre quais os direitos ela tem para pedir isso. Fly afirma de forma exagerada que o bebê se tornou recentemente seu mestre e, portanto, pertence a ela. Haruto se preocupa ao ouvir essas palavras, pois não se lembra de ter concordado com algo parecido. O homem explica que a criança que Fly tem pertence a um parente seu, e apesar de tê-lo abandonado, ele veio agora para resgatá-lo. Fly pergunta por que eles estão tentando resgatar algo que acabaram de abandonar e afirma que não entende os humanos. O cavaleiro responde que se trata de algo chamado compaixão, e também está certo de que o bebê deve estar com fome, por isso trouxe leite materno em sua bolsa. Ele pergunta a Fly se ela pode dá-lo. Ao ouvir que é leite materno, Haruto pula de alegria em sua cesta e pede que Fly aceite imediatamente. No entanto, em vez de ficar feliz, Fly fica muito zangada com o cavaleiro e acha que ele trouxe o leite porque não consegue produzir. Haruto fica decepcionado ao ouvir que Fly não está ouvindo nem um pouco e insiste que ela aceite rapidamente, pois ele está morrendo de fome. O misterioso homem diz que não se importa com o leite que ela produz, mas é evidente que ele não é capaz de criar um humano. Fly fica incomodada com o que acabou de ser dito e questiona novamente o cavaleiro sobre seu interesse no bebê. Ele responde que é devido a motivos pessoais, pois sua esposa engravidou uma vez, mas a criança nunca nasceu. O cavaleiro sabe que abandonaram a criança devido à falta de potencial, mas ele não se importa com isso e acredita que todos devem poder experimentar as coisas boas da vida, e é isso que importa para o bebê. Enquanto isso, vemos Haruto contorcendo-se em sua cesta devido à fome, enquanto Fly não está prestando atenção nele. Em seguida, vemos Fly chorando pela triste história contada pelo cavaleiro, e ele olha com estranheza, pois não acredita que tenha feito um acordo com a criança, e agora ela está chorando, chamando-a de demônio estranho. Em seguida, o cavaleiro propõe então um acordo a Fly. Se ela quer que o bebê seja seu mestre, ela deve se tornar sua ajudante. Fly, ainda um pouco irritada, acaba aceitando o acordo devido às circunstâncias em que se encontra, e diz que irá com ele para cuidar do bebê. O cavaleiro destrói a cesta de Haruto e ordena que Fly destrua suas roupas e o envolva com outro. O homem misterioso começa a preparar a cena para tentar enganar quem encontrar os restos enquanto caminham pela floresta. Haruto pede a Fly para alimentá-lo, mas ela se recusa, pois só beberá leite dela. Em seguida, somos transportados para 9 anos no futuro e encontramos Haruto no castelo, acompanhando sua nova família com Fly. Vemos sua mãe, irmã e pai descobrindo que o homem do cavaleiro esconde ouro. O protagonista nos conta que seu plano era partir quando o período de amamentação acabasse, mas ele encontrou uma boa família e decidiu ficar. No entanto, ao
algo o preocupa, ele sente que sua irmã o odeia, já que eles estão sempre zangados um com os outros. Em seguida, Fly interrompe, pedindo à menina que se esforce para alegrar o jovem mestre Haruto, e então ela serve a refeição para toda a família. A menina pede a Fly para brincar com ela mais tarde, e Fly automaticamente recusa, mas Haruto ordena que eles brinquem com ela. Enquanto o protagonista observa eles brincando pela janela, sua mãe chega e diz para ele não se preocupar e não agradar sua irmã, Charlotte, pois ela não sabe que alguém menos do nível 30 não seria capaz de desviar disso. O treinamento continua, com Haruto tentando se adaptar às técnicas de combate de seu pai. No entanto, ele percebe que sua força física é limitada devido à sua baixa quantidade de mana. Ele começa a experimentar usando sua magia de proteção para aumentar a sua velocidade e agilidade, tentando encontrar uma vantagem sobre seu pai. No entanto, suas tentativas são em vão, pois seu pai consegue bloquear todos seus ataques e contra-atacar com facilidade. Haruto começa a se sentir frustrado e desanimado, pensando que talvez ele não tenha o potencial necessário para se tornar um grande guerreiro. No entanto, seu pai percebe sua falta de confiança e lhe dá palavras de encorajamento, lembrando-o de que o treinamento é uma jornada que ele só precisa continuar se esforçando e acreditando em si mesmo. Com essas palavras de apoio, Haruto encontra uma nova determinação e continua treinando com mais intensidade. Ele começa a usar sua magia de proteção de forma mais estratégica, combinando-a com suas habilidades de espada para criar movimentos e ataques poderosos. Gradualmente, ele começa a ganhar terreno contra seu pai, surpreendendo-o com sua determinação e habilidades recém-descobertas. À medida que o treinamento avança, Haruto se torna cada vez mais confiante com suas habilidades e começa a se ver como um verdadeiro guerreiro. Ele percebe que tem o potencial de se tornar alguém poderoso e decide que não vai desistir de seus sonhos. O treinamento com seu pai se torna uma oportunidade de crescer, e não apenas como um guerreiro, mas também como pessoa. A noite Gold comenta com sua esposa sobre o treinamento e diz que deduziu que Haruto é um demônio renascido, mas eles devem guardar segredo, pois essa situação pode ser resultado de um membro da família real que teve relações com o demônio. No entanto, outra explicação possível é o emblema real que abriga poderes desconhecidos. A história termina com Haruto ouvindo toda a conversa e sua mãe preocupada com o que acabou de ouvir, mas Gold tenta tranquilizá-la, dizendo que aconteça o que acontecer, ele tentará garantir que seu filho tenha uma vida normal e feliz. Bem, este é o final do capítulo 1, e aqui deixarei na tela o capítulo 2, que será lançado na próxima semana, também no comentário fixado. Portanto, se vocês quiserem que eu continue resumindo os próximos capítulos, inscrevam-se. E terminou o vídeo por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Teremos muitos outros vídeos de anime como este por aqui. Então nos vemos no próximo e valeu!